Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse porta-canetas vertical que normalmente você encontra para vender ele em acrílico, só que a gente vai fazer ele aqui com material que a gente já tem em casa, que todo mundo tem em casa, que é o papelão. E ele fica super resistente, cabe muitas canetas, muitas coisas, então é perfeito para você organizar suas tralinhas aí. Então vamos aprender a fazer. Primeiramente, a gente vai separar os materiais. Eu vou separar a base de corte, mas você pode fazer no chão, fita crepe, cola branca de PVC de preferência, cola instantânea tipo Super Bonder, um pincel que você pode usar na cola, uma pinça daquela de tirar pelinho da sobrancelha mesmo, régua, se for de metal, melhor ainda, uma tesoura que corte bem, lápis e borracha, estilete, se você tiver um do fininho, um do grosso também melhor ainda, e cartolina, aquele papel mais grossinho, tá? O papel cartão. E é claro, a caixa, tá? Tem que ser uma caixa mais retinha, não pode ser uma caixa esbagaçada. Agora que a gente já tá com todos os materiais separados, a gente vai abrir essa caixa, você vai separar ela por partes, tá? Cada parte você vai cortando ela e vai separando a caixa mesmo. Assim você já consegue ver a parte que tá amassada, as partes que estão mais retas, porque a gente vai precisar usar as partes que estão mais retas possíveis. E o próximo passo, super importante, é a gente medir a espessura do nosso papelão, porque o papelão tem várias espessuras. O meu tem 3 milímetros, mas pode ter papelão aí de 5 milímetros, enfim, de vários tamanhos. E essa espessura é importante pra gente fazer os encaixes. Sobre as medidas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês pegarem as medidas, tá? Basicamente esse aqui que tá aparecendo na tela para vocês, mas eu vou deixar aqui o link para vocês pegarem essas medidas com mais calma, também porque, dependendo da espessura do seu papelão, essas medidas vão se alterar, tá? Então, vou deixar aqui no link da descrição. E agora que você tem todas as pecinhas aí desenhadas já nos papelões retinhos, você pode nomear para você não acabar se perdendo aí e facilitar também o processo aí da produção, né? Então nomeia tudo e aí agora a gente vai cortar. É muito importante que você corte com régua e estilete, tá? Porque quando você corta com a tesoura ela vem, amassa o papelão e corta, amassa e corta. E a gente vai precisar dessa lateralzinha dela retinha. E quando a gente tá cortando com o estilete, ele já corta retinho e não amassa o papelão. Então, ele fica bem retinho mesmo, tá? Então, se você puder cortar com régua e estilete, melhor ainda, vai ficar show de bola, tá? De preferência, régua e estilete. Até porque o acabamento fica melhor, fica mais bonito. Para as laterais, a gente vai precisar de um copo ou qualquer outra coisa redonda, vai colocar ali no cantinho, ali em cima, ó, bem rente, e vai marcar essa parte arredondada, tá? Isso é só um detalhe, se você quiser fazer reto, você pode fazer reto, tá? Mas esse detalhe arredondadinho assim na lateral, ele fica mais bonitinho, tá? Então, se você quiser fazer reto, faz reto, mas eu recomendo que você faça esse arredondadinho aí. E aí, você vem com o estilete e vai cortando. O estilete tem que estar bem afiado, tá? Se o seu estilete estiver um pouquinho cego, você quebra a pontinha dele, que ele já vai afiar novamente. E aí você consegue deixar ele com um acabamento bem bonito, sem deixar rebarba, essas coisinhas assim. E aí fica bem retinho assim. Agora a gente já tem todas as pecinhas cortadas e prateleiras laterais, a parte do fundo, a tampinha da frente, a base e a tampinha de cima, tá vendo? Então tá tudo cortado aqui e agora a gente vai fazer a parte da cartolina. Isso aí é papel cartão, tá, gente? Você pode usar cartolina também, mas aí fica a seu critério. E você pode usar com estampa, eu fiz branco mesmo porque não tinha aqui na minha cidade. E basicamente você vai fazer 2 vezes todas essas pecinhas aí. Então tem 4 prateleiras, eu vou fazer 8 vezes essas prateleirinhas no papel cartão, na cartolina, tá vendo? É o mesmo tamanho, a mesma medida, só que você vai fazer 2 vezes para cada parte, tá? Então é basicamente isso, só risca 2 vezes para cada. E o dobro, né? O dobro de cada peça. Pronto, acabou. Você vai fazer isso porque isso daí vai ser basicamente o acabamento. Tem gente que faz com tinta também, mas eu acho que fazendo com papel ele fica mais bonito, ele fica mais liso, tá? Então, com papel cartão é uma opção, mas se você não tiver o papel cartão ou cartolina, você pode passar direto uma tinta e você pula essa etapa de cortar tudo 2 vezes, tá bom?
Aqui eu já tenho todas as partes cortadas, devidamente cortadas e separadas. Então, para as prateleiras, laterais, fundo, tudo 2 vezes, do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer os encaixes. Como o meu papelão ele tem 3 milímetros, eu vou colocar 3 milímetros de um lado, 3 milímetros do outro. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. E só pra vocês sair a base, tá? E aí, eu vou cortar, só que eu não vou fazer um corte pra arrancar esses 3 milímetros. É um corte só pra gente tirar essa camada superior do papelão, tá vendo? Ó, ela abre aqui, mas embaixo ela continua intacta. E aí, eu vou fazer isso nas laterais também, tá vendo? Desse lado aqui e desse outro lado. A frente eu não faço, tá? É só na parte de trás e nas laterais da base, tá? E aí, eu venho com a pinça e eu vou tirando esse papelão superior aí que tá nessa peça, tá? Isso daí é basicamente o encaixe, é pra ficar mais perfeito e também pra dar mais firmeza ali no final de toda a colagem que você fizer, tá? Então, a parte de trás vai encaixar perfeitamente. Esse daí é o fundo, aí a gente também vai colocar 3 milímetros de cada lado. Vai fazer o mesmo corte e vai tirar esse papelão superior. Para não ter erro, é importante que você tenha a mão bem leve, tá? Você não precisa apertar o estilete, porque se você apertar o estilete, ele vai cortar tudo de uma vez, tá? Então, é importante você fazer isso. E aí, nessa lateral, é o seguinte. Nessa parte arredondada, você vai medir 3 centímetros pra cima, tá vendo, ó? Na região ali do lado que é arredondado. Você mede 3 centímetros pra cima, mais 3 milímetros, tá vendo? Depois dos 3 centímetros, você coloca a espessura do seu papelão. No meu caso, eu tô medindo 3 milímetros porque é a espessura do meu papelão. Do outro lado, você vai medir 6 milímetros, ou 2 vezes a espessura do seu papelão. E aí, você liga esses dois pontos aí, tá vendo? E aí, você vai medir daquele pontinho lá embaixo, dos 3 centímetros mais 3 milímetros, até a parte onde a curva termina, tá vendo? No meu caso aí, deu 22,5, se não me engano, e você vai dividir esse valor por 3. E aí, no meu caso, deu 7,5. Então, eu venho lá de trás, vou colocando 7,5, 7,5, 7,5, e você vai fazer isso dos dois lados do papelão, para você conseguir fazer as angulações das prateleiras. E depois que você fez essas angulações, é basicamente um ângulo diagonal, né, que você vai fazer para a prateleira poder descer. E aí, você vai fazer de cima para baixo e vai marcar ali, ó, lá da curva você vai descer 3 milímetros, onde você marcou o 7,5, aí embaixo também 3 milímetros, 13 milímetros, depende da espessura do seu papelão, né? Então, você só tem que dar esse recuozinho, porque a gente vai encaixar as prateleiras aí nesses espaços, tá vendo? Então, aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta prateleira. E aí, a gente vai fazer o mesmo corte pro encaixe, tá? A gente vem com o estilete, passa o estilete bem de leve pra gente tirar essa primeira camada do papelão. E aí, a gente vai encaixar as prateleiras bem aí nesses espaços, tá vendo? E ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí, a gente vai encaixar as nossas prateleiras e vai ficar bem mais firme o nosso porta-lápis. E agora a gente vai fazer o acabamento com a fita crepe. Essa parte é super fácil, é só você passar a fita crepe nas laterais, tá? Então, você vai colocar a fita na lateralzinha, assim, do papelão. Você tira essas rebarbazinhas que fica, tá? Não pode ficar essa rebarbazinha, porque tem que dar um acabamento legal. E aí, você vai dobrar ele nessa parte reta e depois dobra mais uma vez, tá vendo? Ele vai ficar bem retinho assim, vai ficar bem bonitinho. Isso vai dar um acabamento melhor pro nosso porta-lápis, tá? Então, é muito importante você passar a fita. Tem que ser fita crepe, tá? Porque a fita crepe, ela é uma fita feita de papel, então ela vai colar bem com a cola branca. Se for de plástico, aquelas fitas adesivas, elas não colam tão bem, tá? Que são feitas de plástico. É tipo um plástico, né? Não sei. Aqui eu já tô com as minhas partes feitas. E aí, essa base, ó, tá vendo? Você vai passar nessa parte que não é cortada. A parte do fundo também, você só vai passar em cima e embaixo, né? Que é a parte que não tem encaixe, tá? Então, você vai passar na parte que não tem encaixe. E nessas laterais, aqui você vai passar em volta de toda a lateral, tá?
nessa parte curva, você vai fazer uns piques, tá? Mas é bem simples, ó. Começa passando na base da lateral, depois você passa nessa outra parte reta, e aí, por último, você vem fazendo esse acabamento na parte curva. É bem simples, ó. Você começa colocando a fita aqui, ó. Põe a fita direitinho, bem no meio, tá? Pra ficar bem bonitinho. E vai descendo a fita até chegar lá do outro lado. Quando chegar aqui, você vai fazer um pique no início da curva e no final da curva, tá vendo? Faz um pique lá no comecinho da curva e outro no final, dos dois lados, tá bom? Pique no começo, pique no final, dos dois lados, e você vai dobrar na parte reta. Então, dobra essa parte bem direitinho, faz com delicadeza para não acabar amassando tudo, tá? Porque essa parte ela é um pouquinho mais delicada de fazer. E aí, você dobra lá em cima também. E agora, nessa parte curva, você vem com a tesoura e faz vários piquezinhos, tá vendo? Porque aí você vai conseguir dobrar esse papel, essa fita, quer dizer, sem ela ficar toda amassada, tá? Você consegue dobrar ela perfeitamente, é só ir descendo cada uma dessas partezinhas que você cortou, que vai ficar bem bonitinho. E pronto, ela fica assim, ó, bem feita. E agora é só você fazer a mesma coisa do outro lado e também na outra lateral, tá? E tá aqui o resultado, ela fica bem certinha mesmo, tá? E agora, você tira esse pedacinho aí que ficou pra frente, né? Só pra dar um acabamentozinho e faz a mesma coisa do outro lado, tá? Agora, a gente tem todas as partes já bem acabadinhas e agora a gente vai colar a cartolina, o papel cartão pra fazer o acabamento, tá? Mas essa parte, como eu falei pra vocês, vocês podem fazer com tinta se vocês não quiserem fazer com papel, tá? Porque é um trabalhinho a mais, mas que dá um acabamento melhor. Mas se você quiser fazer com tinta também, pode fazer de boa, tá? Aí é bem simples, você só vai colar cada parte na sua peça, tá? Então, como já tá tudo separado ali, é só você ir colando o papel cartão, tranquilo, não tem segredo aqui, é só colar mesmo. Passa cola e cola, passa cola e pronto. E aqui nessas partes da lateral, você vai fazer esses riscos aí, tá vendo? Que são os encaixes, você tem que fazer os riscos, corta essa parte e você vai colar cada uma na sua parte, tá vendo? Então, corta tudo e aí você vai colando cada papelzinho aí, sem cobrir o encaixe, tá? Não pode cobrir o encaixe. E agora, a gente vai montar usando a cola instantânea, tá? A gente vai começar pela base e a parte do fundo, a parte de trás da caixa. Você coloca a cola instantânea nessa parte aí de cima e vai rápido, porque cola instantânea seca muito rápido, tá, gente? Tem um cheiro forte também, então você tem que ser rápido. Você pode fazer com cola quente também, se não tiver cola instantânea, mas eu acho que a cola instantânea, ela dá uma segurança melhor e ela não dá tanto volume quanto a cola quente, então eu recomendo a cola instantânea. É só segurar ali uns minutinhos uns minutinhos não, uns segundinhos, né? Que ele já vai colar e, ó, fica em pé certinho, sem precisar ficar segurando, tá? E aí, a gente vai vir com a lateral e a gente vai passar a cola no lateral e vai colar ela bem aqui, tá vendo? Então, passa a cola. É bom você passar uma quantidade, assim, considerável de cola, não precisa de miséria de cola não, tá? Pra colar bem direitinho e ficar bem seguro mesmo. E aí, você cola a lateral e vai colar a outra lateral também. Agora, a gente vai colocar as prateleirinhas, tá? As prateleirinhas você vai colocar primeiro encaixando ela, então, você encaixa ali nessas aberturas que a gente fez na lateral. É só encaixar, tá? E aí, você pode pegar a cola instantânea e passar um pouquinho nessa lateral. Então, você puxa, joga um pouquinho de cola
e segura só pra ele ficar mais firme, tá? Pra dar uma firmeza a mais. Então, coloca um pouquinho de cola e já segura, porque ele vai colar mais direitinho. E faz a mesma coisa com as outras prateleiras. Agora, a gente vem com aquela pecinha da frente de 3 centímetros e a gente vai colar ela bem aqui. Eu não tava prestando muita atenção, porque eu não tava filmando direito, mas é aquele encaixezinho da frente, tá, gente? Só pra dar um acabamento essa pecinha aí da frente. E ela vai encaixar perfeitamente, porque a gente já mediu, né? Então, tá tudo medido, é só passar a cola e colar ela aí na frente mesmo. E depois, a gente coloca a tampinha na parte de cima, tá? E coloca a cola também nas laterais. Gruda ela lá e aí você tá pronto, basicamente tá pronto. Mas ainda tem um detalhe, tá vendo que essa parte da fita crepe, ela ainda tá meio mais ou menos assim? A gente tem que finalizar isso, tá? Então, essas lateraisinhas, ó, onde tem a fita crepe, a gente vai finalizar. Como o papelão tem 3 milímetros, eu vou pegar uma fita de 3 milímetros de papel, tá? Corta ali um pedacinho de papel de 3 milímetros e eu só vou colar. Mas isso vai depender da espessura do seu papelão. Então, se o seu papelão for de 5 milímetros, corta ali um pedacinho de 5 milímetros e coloca. Se o seu papelão for de 4, você coloca de 4 milímetros, entendeu? Então, vai muito da espessura do seu papelão. E é só para acabamento mesmo essa parte, tá? Pra ficar bem retinho e bem bonitinho. E agora já tá finalizado, eu já fiz um anterior, que ele tá um pouquinho mais grosso, porque eu fiz com papelão de 5 milímetros. E ainda preciso fazer mais um para organizar o restante das canetas que sobrou, mas basicamente esse daí foi o resultado. Ele fica super firme, vai durar por muito tempo, tá? É só cuidar, não deixar molhar e tudo mais, que dura por muito tempo. Eu pretendo trazer mais DIYs pra cá pro canal, então deixem sugestões aí nos comentários do que vocês querem ver aqui. Se você gostou, deixa um likezinho pra ajudar aí o crescimento do canal. E se você não for inscrito, te convido a se inscrever. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.